E aí, meu querido, como é que você tá aí do outro lado? A graça e a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida. Eu espero que você esteja bem, assim como eu estou aqui do outro lado. Muito empolgado para compartilhar, para dividir essa palavra com você. Mais um Praticando a Palavra. E hoje é um pouco diferente. Eu acho que pela primeira vez a gente vai ler um capítulo completo da Bíblia. Por isso que eu estou tão empolgado, porque eu adoro ler a Bíblia e trazer aquilo que está escondido nos textos bíblicos para a prática da nossa vida. Talvez esse texto te ajude. E também é algo inédito, porque eu acho que eu nunca dei um tema para um Praticando a Palavra. É claro que eu coloco o título lá na thumbnail, coloco o título também do vídeo e automaticamente eu tenho que torná-lo temático, mas acho que eu nunca fiz isso daqui no sentido de já ter um tema bem claro sobre aquilo que eu quero pregar num Praticando a Palavra. Geralmente a gente abre o livro, lê junto e vai desmembrando ali o que faz sentido. Hoje não, hoje eu quero falar especificamente para você que perdeu alguma coisa para seguir a Cristo. E aqui eu tô falando de perdas circunstanciais, tá? Eu não tô falando de perda no sentido definitivo. Alguém, por exemplo, perdeu um ente querido, né, para a morte, que a gente sabe que é uma realidade que o pecado inseriu no nosso meio, não é a vontade de Deus, mas provisoriamente nós passamos por ela, ela interrompe, ela cria essa ruptura entre nós e aquelas pessoas que nós amamos. Mas nesse vídeo específico não é sobre isso que eu quero falar sobre perdas circunstanciais, coisas que foram tiradas da nossa vida por um tempo, por um propósito e que em algum momento Deus pode devolvê-las a nós ou não, né? Então eu quero trazer uma visão tanto diferente. Se você tem passado por isso aí, talvez esse vídeo te ajude a ressignificar esse momento que você tem passado, beleza? Então, cara, eu quero muito, de verdade, que você abra a sua Bíblia aí do outro lado comigo, pra gente conseguir ler esse texto junto, né? A gente vai ler um capítulo inteiro, então vai ser meio EBD, mas é uma EBD diferente, é algo que vai falar muito com você. Eu espero de verdade que o Espírito Santo, que colocou essa palavra no meu coração e me edificou demais enquanto eu fazia meu devocional, também fale com você e edifique sua vida, tá bom? Vamos lá. Abre aí o seu texto de 1 Samuel capítulo 9, se você tiver com a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 9. Eu não vou colocar o texto na tela, tá? Então, por favor, abra a sua Bíblia aí, vou até te dar um tempinho aí para que você consiga, se você estiver longe dela, corre lá, pega a sua Bíblia, lança a mão dela e abre aí em 1 Samuel capítulo 9. Beleza? Se você foi correr lá para pegar, você pode dar um pause aí e depois retomar o vídeo. O texto vai dizer assim, ó: o encontro entre Samuel e Saul, ou entre Saul e Samuel, é a epígrafe do texto. A versão que eu estou lendo aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Mas se você estiver lendo alguma outra aí, eu acho que não vai impactar tanto. Óbvio, se você tiver com uma versão um pouco mais tradicional, talvez seja um pouco diferente do que eu estou lendo. Mas vai acompanhando comigo aí. Vai dizer assim, ó: havia um homem de Benjamim rico e influente chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Tá? Aqui a gente já tem algo interessante, embora o texto não se atenha a isso, né? Quer dizer, o tema não se atenha a isso, mas a gente já tem algo interessante, porque toda vez que o texto está destacando algum detalhe, né, ele está adjetivando alguma coisa, ou seja, imprimindo uma característica sobre algo, isso é algo que tem que nos saltar os olhos, tá? Então, assim, já vai uma dica aí de interpretação de texto bíblico. Toda vez que a Bíblia trouxer algum adjetivo, aqui é a língua portuguesa, né? Adjetivo, ele te dá uma característica, seja uma característica boa ou ruim. Toda vez que a Bíblia trouxer isso, cara, dá uma atenção, dá uma ênfase para o que ela está trazendo, porque isso aí pode ser a chave hermenêutica, né, o filtro através do qual você vai conseguir interpretar a Bíblia em algum momento do texto que você está lendo. Pode ser que não faça sentido agora, mas a gente vai ver que vai fazer sentido depois, né? Por exemplo, aqui a gente está falando do contexto da escolha de Saul como rei de Israel, então você já deve ter entendido pela introdução que eu dei para você aqui, mas a gente vai ver lá na frente, quando Samuel vai escolher Davi, que essa parte do texto que a gente acabou de ler aqui, 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, cara, vai ser uma chave interessante quando o Senhor manda Samuel ir ungir Davi. Porque vai dizer que quando Samuel chega na casa de Davi para ungir Davi, ele vai encontrar primeiro o irmão de Davi, que é Eliabe. E ele vai encontrar um irmão que é muito parecido com essas características que a gente acabou de ler aqui em 1 Samuel capítulo 9, que é um cara alto, um cara forte, com porte de guerreiro, bonito, de boa aparência, né? E o Senhor vai dizer para ele algo interessante, ele vai dizer assim: não é esse daí eu rejeitei. Porque provavelmente Samuel estava com aquele pensamento intrínseco de que seria alguém parecido com Saul, já que Deus escolheu alguém alto, de porte e de boa aparência. Esses eram os adjetivos que o Senhor imprimiu aqui. Então você vê como é que faz sentido se ater aos detalhes da Bíblia? Às vezes ele não vai responder aqui,
como acontece nesse contexto que a gente está lendo aqui, né? Ele não vai responder exatamente aqui. Aqui, se você ler só esse texto isolado, mas quando você vai lá para Samuel ungindo Davi, a gente vê Deus rejeitando Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, que era um cara alto, forte, com porte de guerreiro, de boa aparência. A gente vai ver que não é assim que Deus escolhe. Então Deus coloca esses adjetivos aqui na escolha de Saul, 1 Samuel capítulo 9, justamente para que a gente veja como que o homem olhava. E depois ele vai colocar a mesma situação lá na unção de Davi para a gente ver como ele olha, né? Então, assim, ele já faz esse contraponto. Então, isso aqui não tem a ver com o tema, né, do que a gente está trabalhando aqui, mas eu acho interessante frisar, porque talvez você do outro lado tenha essa dificuldade de ler a Bíblia. Esse canal também é sobre isso. É te ajudar também a tirar as escamas dos olhos e conseguir encontrar suas próprias revelações na Bíblia e não ficar dependente de outra pessoa ler a Bíblia para você, interpretar para você, né? A Bíblia está aqui, ela está dizendo, e você tem que aprender a fazer perguntas para ela para encontrar as respostas. Então, esse é um ponto bem interessante para você sempre prestar atenção toda vez que a Bíblia trouxer detalhes específicos. Você sempre tem que perguntar por que esse detalhe está aqui. Né? Então você deixa ele guardadinho ali num canto da sua memória, se você for bom de memória. Se você não for, deixa ele anotado, porque em algum momento o Espírito Santo vai te revelar algo que vai fazer sentido com esse detalhe. Pelo menos funciona muito comigo, né? Para o meu tipo de chamado, para o tipo de ministério que eu fluo. E talvez possa funcionar para você também, beleza? Então fica com essa chave aí para sua vida. Então vamos prosseguir aqui, versículo 3, ó. E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Então vamos dar uma pausa aqui para a gente já entender uma coisa. Saul saiu em busca de algo. Era algo específico, algo que o seu pai havia perdido. Por consequência, ele também havia perdido, uma vez que a herança do seu pai pertencia a ele, né? Então era uma perda de Saul também. Saul saiu da sua casa, do seu lugar de conforto, para procurar algo que havia perdido, e ele não encontrava. A gente vê que ele rodou por toda parte, ele atravessou todo o território de Benjamim e não encontrou as jumentas. Então guarda isso aí na sua mente, que a gente já vai usar essa informação também. Aí o verso 5 vai continuar dizendo: chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Aqui é outro ponto interessante que o texto revela para nós. Saul não saiu sozinho para procurar. O pai dele deu uma ordem para que ele levasse um servo. E foi esse servo que, em um momento de desistência, quando Saul pensou assim: cara, a gente não vai mais encontrar essas jumentas, já procuramos por toda parte. Vamos voltar para casa, porque ao invés de se preocupar agora com as jumentas, o meu pai vai se preocupar conosco. E já que a gente não encontrou até agora, rodando por toda parte, a gente não vai encontrar mais, vamos voltar para casa. Só que olha a importância de você andar com as pessoas certas, né? Esse cara fez com que Saul não desistisse, mas que ele procurasse um outro caminho. E a gente vê que esse outro caminho que Saul vai procurar, né? E é interessante porque é como se o servo dissesse para ele assim: cara, a gente já está aqui, né? Quem está na chuva se molha. O caminho com Deus é esse, né? O caminho com Deus é Ele nos chamando o tempo todo a nos molharmos, né? Ele não quer que a gente fique na chuva de guarda-chuva, não. Ele quer que a gente feche o guarda-chuva e se molhe no propósito, naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, assim, o que você começou, termina. É basicamente isso que o servo está dizendo para Saul: cara, a gente já está no meio do caminho, a gente já está aqui, vamos tentar mais uma coisa, vamos tentar mais uma vez, né? Então, isso aqui é muito interessante para nós. Duas chaves a gente aprende nesse único versículo. A primeira chave é: ande com as pessoas certas. Quando você estiver procurando algo que você perdeu, coloque do seu lado as pessoas que vão te dar destino. Tem pessoas que vão te dar destino, tem pessoas que vão te tirar dele, mas tem pessoas que vão te dar destino. Então encontre sempre essas pessoas certas, essas pessoas que vão estar ao seu lado, te apontando o destino e não deixando você desistir. Quando talvez você esteja tão perto do propósito, tão perto de encontrar aquilo que você não saiu para procurar, mas que era de fato aquilo que Deus te levou para achar. Porque olha o que vai acontecer nisso aqui mais à frente, tá? Então já guarda esses dois pontos com você aí, ó. Coloque a pessoa certa do seu lado quando você estiver buscando por algo que você perdeu, beleza? E o segundo ponto é: se você tá na chuva, se molha, não desista, não retroceda. Olha o tanto que você já caminhou até aqui, querido. Tem pessoas que já estão 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos caminhando com Cristo, esperando por algo que o Senhor prometeu.
E a gente vê com os heróis da fé, a gente vê com Abraão, a gente vê com Davi, a gente vê com José, a gente vê com tantos heróis da fé, Noé, 120 anos construindo uma arca, que o tempo de Deus é diferente do nosso. E geralmente é um tempo bem prolongado em relação àquilo que a gente acha que realmente vai ser o tempo em que vai se cumprir as coisas que Deus nos prometeu. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você é, cara, não é tempo de retroceder agora. Você já saiu de casa procurando aquilo que você quer achar. Você já passou por todos os caminhos, você já percorreu diversos processos, já passou por tanta coisa, já passou por tanta aprovação, por tanto teste, já foi aprovado em muitos deles. Talvez Deus esteja te refinando num ponto crucial, numa coisa específica. Falta só um detalhe, falta só um ajuste ali, um ajuste aqui, uma coisa pequena. Você pode estar mais perto daquilo que você quer encontrar do que você imagina. E às vezes você está a ponto de desistir. E a importância de você ter alguém do seu lado que talvez tenha mais fé do que você. E não só mais fé do que você, mas mais conhecimento espiritual. Porque é interessante que o próprio Saul não sabia que ali morava um profeta. Ele era um cara da tribo de Benjamim, provavelmente o pai dele era um cara que tinha autoridade e tinha recurso, porque ele tinha servo, tinha rebanho, ele saiu junto com o servo para procurar uma jumenta, então era um cara que provavelmente tinha um recurso, né? A jumenta daquela época era equiparada a um transporte, então é como se o pai de Saul estivesse procurando um carro que ele perdeu, um carro que ele usasse para trabalho, para transportar algum tipo de coisa, então era algo de muito valor. Então Saul era um cara que provavelmente estava num contexto de autoridade, estava num contexto de recurso, mas não tinha algo que esse servo tinha, um conhecimento espiritual, de saber que ali perto tinha um profeta, tinha um homem de Deus que poderia dar uma direção para ele. Então, muito mais do que você caminhar com uma pessoa, é você caminhar com uma pessoa que tem um conhecimento espiritual maior do que o seu. Tá? Esse é o princípio do discipulado, é isso que Jesus nos chama para fazer, é isso que Jesus fez com seus discípulos. Né? O nome discípulo já diz tudo, ele chamou para caminhar com. Né? Jesus tinha um conhecimento espiritual superior ao que aqueles meninos, aqueles garotos, aqueles jovens ali que caminharam com ele, que provavelmente era o que os discípulos eram jovens, adolescentes. Né? Isso o texto nos deixa inferir, mas esse é assunto para outra história. Mas Deus chamou-os para caminhar com ele porque ele tinha um conhecimento espiritual maior e poderia guiá-los. Esse é o princípio do discipulado, caminhar com pessoas que têm o que você não tem, que chegaram onde você ainda não chegou. E é interessante que aqui a gente está falando de um servo, né? Então quando a gente olha, a gente fala assim, pô, mas um servo tem algo que o Senhor não tem? Cara, isso aqui é interessante, porque Deus ele não olha para status, ele não olha se o cara é servo ou se ele é senhor. Ele olha para o que o cara carrega dentro. E esse cara aqui carregava algo, ele carregava um conhecimento que Saul não tinha. Então é interessante que Saul também teve um posicionamento de humildade de ouvir o seu servo. Ele poderia ter batido o pé e dito, não, que procurar o homem de Deus, o quê? Vamos voltar para casa. Mas pela humildade, a gente vai ver que ele alcança algo que ele não estava procurando, mas ele precisava achar. Então isso aqui é interessante para nós. Então vamos seguir aqui no verso 7, ó. Saul disse ao seu servo, se formos, o que poderemos lhe dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que vamos oferecer para ele? E o servo disse, no 8, o servo lhe respondeu, tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente, Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, pois o profeta da época era chamado de vidente. Aí o versículo 10, e Saul concordou, muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas, o vidente está na cidade? Elas responderam, sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora, e vocês logo o encontrarão. Eles foram à cidade, e ao entrarem, Samuel vinha na direção deles, a caminho do altar do monte. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Então o Senhor já tinha avisado a Samuel que Saul iria chegar. Isso aqui revela algo não sobre Samuel nem sobre Saul, mas revela algo sobre Deus, né? Deus ele sabe os caminhos pelos quais ele tem te guiado para você chegar onde você tem que chegar. E isso é muito interessante. A gente vai ver não só nesse exemplo, mas em outros exemplos desse texto que a gente está lendo aqui do capítulo 9, que o Senhor já havia preparado tudo. Então assim, isso é algo que nos ajuda a colocar a nossa confiança no Senhor, né? O Senhor, ele sabe o que tem que ser feito para te levar onde você tem que chegar.
Então, assim, descansa o seu coração. Você que está aí do outro lado, que perdeu alguma coisa, que está com alguma dificuldade na vida nesse sentido, né? Que o Senhor tirou coisas da sua vida e que você está esperando por tanto tempo para que Ele restitua essas coisas. São coisas que não são necessariamente pedidos pecaminosos ou desejos egoístas do seu coração, são coisas de fato de Deus. Eu não sei o que é, né? Eu, por exemplo, espero algumas coisas do Senhor, assim como eu sei que você do outro lado também espera. Você carrega promessas, você carrega propósitos, Deus te deu uma palavra, tem uma liberação profética sobre a sua vida. Então eu quero que você se apegue a isso aqui, cara, de que você não precisa se preocupar. Às vezes a gente acha que Deus está ocultando tudo de nós, Ele está ocultando o caminho, Ele está escondendo alguma coisa da gente, quando na real só não chegou o tempo de ser revelado, não chegou o tempo de você saber. E Deus, ele trabalha sempre nessa dinâmica de confiança. Ele quer que você coloque a sua confiança, a sua dependência nele, né? Ele quer que você confie estritamente nele, né? De olhos fechados. É como se você tivesse vendado e Deus estivesse te falando, vai por aqui, vai por ali, vira à esquerda, vira à direita, cuidado que tem um galho, abaixa, levanta, entra, sai, né? É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos completamente guiados pelo Espírito dele, confiando de que ele conhece o caminho. E o caminho que ele conhece é muito melhor do que o caminho que nós por si só queremos percorrer. Então isso aqui mostra para nós a soberania de Deus sobre todas as nossas circunstâncias e os caminhos que nós estamos sendo guiados por Ele, né? Então assim, algo que eu quero liberar sobre a sua vida, Deus não está ocultando nada de você, né? Talvez aquilo que você acha que não chegou, o Senhor não quer me mostrar, o Senhor isso, o Senhor aquilo, talvez só não seja o tempo. Você só não está preparado ainda para receber essa revelação. Mas Ele vai dando vislumbres ao longo do caminho, né? Como essa palavra aqui pode ser um vislumbre, né? Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Como se a gente estivesse num deserto, que é esse simbolismo do processo, né? Toda vez que a gente fala de processo, a gente está falando basicamente do deserto, que é essa alegoria que a gente faz com os textos lá de Êxodo, de Levítico, Deuteronômio, Números, né? Que é o povo no deserto, o povo ali sendo guiado por Moisés, recebendo as leis, as ordenanças e tal. A gente sabe que toda vez que a gente fala de processo, a gente basicamente atrela necessariamente a deserto, né? Então, eu gosto de fazer essa alegoria de que, cara, essas palavras, como essa aqui que eu estou pregando, ministrando para você hoje, essas revelações que o Senhor às vezes fala aos nossos corações no momento de devocional, às vezes quando a gente está na igreja, ou escutando uma palavra, ou escutando um louvor, eu não sei. Eles são como se fossem oásis no meio do caminho, né? O que são oásis? Oásis são paraísos no meio do deserto, são lugares de descanso. Então, é como se você estivesse num deserto escaldante, no meio do nada, assim. Você está morrendo de sede, você encontra um lugar que é arborizado e tem água, sabe? Então isso é um oásis, é um lugar de descanso no meio do deserto. Então Deus, no meio do processo, que é o nosso deserto, Ele coloca palavras como essa que vão acalmar o nosso coração, que vão servir como bálsamo para aquele momento, um bálsamo de renovo, para que a gente consiga caminhar mais uma milha, né? Para que a gente abasteça as nossas energias, coloque mais lenha na fogueira para que ela continue queimando. Porque Deus nos conhece, Ele sabe que nós não conseguimos caminhar por muito tempo sem esse combustível, né? Sem esse renovo. Então, assim, palavras como essa servem para isso, beleza? Então, isso aqui é muito interessante para nós. Deus está no controle de tudo, fica tranquilo. Quando aí está no verso 17, tá? Não, verso 16. É 16? Estou bem perdido aqui, hein? Vamos lá. É isso mesmo, é o Senhor falando com ele, né? 16. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou, por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel, eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias atrás, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai. Então olha que interessante, esse texto, essa parte aqui eu até marquei no texto, né? Que foi uma parte que falou muito comigo, né? O versículo 20 vai dizer assim, ó. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe, pois elas já foram encontradas. Cara, isso aqui é muito interessante, porque como eu falei no início do texto para você guardar algumas informações, né? Saul, ele sai de casa com um objetivo, e o objetivo era encontrar algo que se perdeu. Era algo específico, ele saiu para procurar as jumentas.
Mas no meio do caminho, ele foi por vários lugares, por vários cantos, vários espaços geográficos ali dentro do território de Benjamim e não encontrou a jumenta, até que no lapso ele falou, cara, vou voltar para casa porque não tá dando certo. Caminhando com a pessoa certa, essa pessoa deu uma direção para ele. Vamos ao vidente, porque ele vai nos dar uma direção. E ele acabou encontrando uma coisa que ele não foi procurar, mas que era algo maior do que aquilo que ele procurava. E aí Samuel diz para ele, não se preocupe com aquilo que você saiu para procurar, porque isso já foi encontrado. Ah, querido, isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Às vezes, no nosso caminho, Deus usa uma isca, né? E essa isca, geralmente, ela está carregada de uma promessa que Deus nos faz, sabendo que nós, como bons filhos interesseiros que somos, né? Porque é isso que nós somos, irmãos, não sejamos hipócritas. Como bons filhos interesseiros que somos, nós precisamos de uma recompensa no final para que nós consigamos nos manter no caminho. É assim que funciona conosco, a gente sabe que é assim. Então é interessante que ele sai para procurar algo, não encontra esse algo, mas ele encontra algo maior. E é isso que Deus faz com a gente. No caminho, para nós nos encontrarmos com Jesus, nos encontrarmos com Deus, a gente sempre, geralmente, né? Eu não vou dizer sempre, não vou generalizar, porque eu sei que tem pessoas que têm outros tipos de relação com Deus, às vezes encontram Deus mesmo sem estar procurando, mas geralmente, a grande maioria está procurando uma coisa que perdeu. Ou uma coisa que nunca teve, ou uma coisa que acha que precisa. A gente está procurando por algo. Seja um sentido na vida, uma motivação, um trabalho, uma vida financeira estável, uma família restaurada, ou uma família, se você não tem uma ainda, como é o meu caso. Né? Então, você está procurando por um propósito que é seu. Um anseio seu, um desejo pessoal. E aí, nesse caminho, Deus se apresenta. E ele mostra para você que ele pode ter a solução para aquilo que você tanto procura. Principalmente você que já procurou em vários caminhos. Cara, eu me identifico muito com essa mensagem aqui. Essa mensagem falou muito ao meu coração, porque eu era esse cara. Eu consigo me ver aqui na história de Saul. Eu fui um cara que eu saí procurando por algo específico que eu sentia na minha alma que eu tinha falta, um buraco, um vazio existencial que tinha dentro de mim, e eu saí por vários caminhos procurando. Eu procurei naquele que eu achava ser o meu objetivo de vida, que era a música. Eu achava que a música era o meu propósito final, era o meu fim. Até que eu descobri que não era só um meio para um propósito, é uma ferramenta para cumprir algo maior. Hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia. E eu procurava isso em todos os lugares. Eu procurava em relacionamentos, eu procurava em estudo, eu procurava em outras religiões que eu estudava, mas não conseguia me envolver porque para mim não fazia sentido. Eu procurava, acima de tudo, um significado. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é possível que a vida seja só isso. E talvez esse seja você procurando respostas em tantos lugares onde você não encontra. Talvez você tenha saído para procurar algo que você perdeu, ou talvez você esteja procurando algo que você nunca teve. E é nesse caminho que o Senhor te encontra e ele se apresenta para você e ele te faz uma promessa. E a promessa geralmente está em consonância com aquilo que você busca. Por quê? Porque a promessa não é o fim. A promessa é o meio através do qual você vai se aproximar de Deus. O importante para Deus não é a promessa em si. A promessa para ele é um presente que ele vai te dar porque ele é um pai amoroso que ama o seu filho. O que importa para Deus é o processo pelo qual você está passando, que está te tornando aquilo que ele quer que você seja, parecido com Cristo. Então isso aqui na história de Saul é interessante, porque ele sai para procurar algo e encontra algo maior. Eu já falei isso aqui 3 vezes, mas eu quero que isso fixe na sua memória. Esse é o cerne dessa palavra. Você está procurando algo que você perdeu? Ou está procurando algo que você nunca teve? Eu quero te dizer que Deus vai usar isso para te fazer encontrar algo maior, que é um propósito, que é um chamado, que é uma vida com Ele. É a salvação, é a eternidade. É o que Ele tem de maior para te oferecer. É aquilo que a Bíblia diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem. É isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então é interessante porque Samuel vai falar assim, não se preocupe, porque aquilo que você saiu para procurar já foi encontrado. E já foi encontrado por quem, querido? Já foi encontrado por quem? Pelo próprio Deus. Foi Ele que fez as jumentas se perderem. As jumentas nunca saíram do controle de Deus. Ele sabia em todo o tempo onde as jumentas estavam. Então é isso que eu quero que você entenda. Foi isso que descortinou diante dos meus olhos, cara. Porque na nossa cabeça a gente acha assim, eu perdi, Deus perdeu também. Não, você perdeu, mas Deus sabe onde está. Você entende isso aqui? Você perdeu, mas Deus não. Ele sabe onde está. Nada se perde dos olhos de Deus. O salmista vai dizer que não há lugar tão alto que ele possa ir, nem lugar tão profundo que ele possa descer, que ele possa sumir da presença do Senhor. Ou seja, que o Senhor não possa encontrá-lo. Não há como fugir de Deus.
Então aquilo que você acha que perdeu, provavelmente foi Deus que tirou para que você encontre algo maior. Já foi encontrado. E é interessante que o Senhor colocava no meu coração, aquilo que você perdeu já foi encontrado. E está guardado para quando você se encontrar. Então entende? Essa jornada que nós saímos buscando algo que nós achamos que precisamos, não é sobre o que nós queremos encontrar, é sobre nós nos encontrarmos. É sobre nós entendermos para que eu estou aqui, cara. Qual é o propósito da minha vida? E o propósito da nossa vida é glorificar ao nome de Deus. E como que a gente faz isso? Por tantos meios. A minha forma de glorificar a Deus é criando um canal e falando e pregando o evangelho aqui. É te dando um pouco mais de elucidação sobre o texto bíblico, porque foi algo que Deus me deu como talento. Eu leio o texto e ele se descortina com facilidade diante dos meus olhos, talvez não seja uma facilidade que você tem do outro lado. Então Deus me deu esse ministério para que eu te ajude. Mas o seu ministério também pode impactar a minha vida. Talvez o seu ministério seja, sei lá, fazer uma boa comida. Deus te deu o talento de fazer uma comida saborosa, que vai alegrar as papilas gustativas das pessoas que comerem, que experimentarem daquilo que você oferecer para que essas pessoas comam. Talvez o seu ministério, o seu chamado seja abraçar, receber, acolher, e você faz isso como ninguém. Talvez o seu ministério seja, sei lá, fazer missões, ir para outras nações, ir para outros estados, ou fazer missões no seu bairro. Talvez o seu ministério seja, cara, limpar como ninguém limpa. Fazer manutenção como ninguém faz, pintar como ninguém pinta, cantar como ninguém canta, trabalhar como ninguém trabalha, abrir uma empresa para a glória de Deus, impactar o mundo para a glória de Deus. Independente de onde Deus te plantou, Ele te plantou lá, querido. A palavra diz que quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Ela não está falando só de comida e bebida, o Senhor está falando tudo o que você fizer, faça para a minha glória. Esse é o nosso propósito de vida. Então a gente sai procurando por algo específico. Porque tem um buraco dentro de nós. E a gente acha que esse buraco vai ser preenchido pelas coisas que nós queremos. Mas a gente no caminho descobre, ei, tem algo maior. Que esse buraco só pode ser preenchido por esse algo maior. No caminho a gente vai descobrindo que a gente vai preencher esse buraco com coisas menores. Então você acha que precisa de um relacionamento, você vai botar um relacionamento ali e vai continuar um buraco. Você acha que precisa de um trabalho específico, você vai colocar esse trabalho específico lá e vai continuar um buraco. Você acha que precisa de uma vida financeira específica, você vai preencher com aquela vida financeira específica e vai continuar um buraco. Por quê? Aquele buraco é enorme, porque só cabe algo enorme. E esse algo enorme é Deus. É um propósito, é um significado, é uma motivação maior. É algo eterno, querido. Você entende isso aqui comigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite? Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Mas de verdade, esse texto ele me confronta de forma positiva. Porque o Senhor falou isso com muita clareza ao meu coração. Por que você está tão ansioso? E eu quero passar isso aqui para você. Por que você está tão ansioso aí do outro lado? Você fica... Cara, e é incrível porque a gente fica tentando controlar. Meu Deus, como que o Senhor tem falado comigo, cara? Inclusive agora, aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Porque às vezes a gente fica ali, Senhor, por que isso não está acontecendo? Por que está sendo desse jeito? Por que isso está fugindo das minhas mãos? E Deus, Ele quer que essa sensação realmente seja gerada em nós, sabe? Eu tenho para mim que isso é proposital. Quer dizer, eu tenho para mim não, eu tenho absoluta certeza e convicção de que isso é proposital. Deus permite com que a gente passe por situações em que a gente se pegue peneirando água, sabe? Não tem como peneirar água, porque é água. Entende? E tem situações que parece que a gente está fazendo isso. Cara, eu estou tentando peneirar água, não consigo, é impossível. Eu estou tentando controlar, mas aquilo está escorregadio. Porque eu estou tentando ter o controle, eu estou tentando agarrar, eu estou tentando segurar, eu estou tentando fazer. E Deus está falando assim, ei, querido, foi eu que permiti que você perdesse. Eu queria que você perdesse, para que você se encontrasse. Às vezes a única forma de nós nos encontrarmos é perdendo. Grava isso no seu coração. Irmãos, que poderosa essa palavra. De verdade, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, cara. Eu espero de verdade que isso emane, passe para você pela tela do seu celular, da sua TV, do seu computador. Eu espero de verdade que o Espírito Santo faça esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível que esteja precisando ouvir essa palavra e que você tenha paciência, porque, cara, eu vejo que as pessoas hoje elas estão muito imediatistas, sabe?
Elas abrem um vídeo aqui no YouTube e se for um vídeo assim de chave, de pílula, sabe? Que você entrega um monte de frase de efeito o tempo inteiro e a pessoa fica ali naquela dopamina de meu Deus, não sei o que. Sabe? E tem que ser um vídeo curto. Tem que ser 4 minutos. Mais de 4 minutos eu não consigo assistir. Eu ficava nessa, eu falava com Deus e eu falava, Senhor, eu não consigo gravar vídeo curto. Eu ligo a câmera e eu falo, e às vezes eu tento gravar vídeo curto. Você vai ver aqui no canal que tem vários vídeos que são menores do que esse, porque eu tento muito fazer vídeo curto, mas, cara, eu sou isso aqui, ó. Dos 5 ministérios que a palavra fala, o ministério em que eu fluo é o ministério de mestre. E não tem como você ensinar sendo tão objetivo, sabe? De forma curta, não tem como. O meu ministério é um ministério de ensino, então eu tô aqui tentando te ensinar a palavra. Eu espero que você tenha tido essa paciência para chegar nesse ponto do vídeo, porque isso aqui pode mudar a tua vida se você entender isso aqui, querido. Eu sei que muitas pessoas vão parar lá no início. Quando a gente começar a ler o texto, quando eu falar que a gente vai ler um capítulo da Bíblia, a pessoa vai, um capítulo da Bíblia? Eu não quero ler um capítulo da Bíblia. Porque as pessoas querem respostas prontas, respostas rápidas. As pessoas querem abrir um vídeo do YouTube em que o cara faz uma oração genérica por um monte de aspectos genéricos da vida. Não abre a Bíblia, não lê a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que tiver contra a palavra, você tem que considerar anátema. Ou seja, maldito, aquilo não vem de Deus. Mas como é que você sabe se aquilo vem da Bíblia se você não lê a Bíblia? Entende? Então é por isso que nesse canal eu tenho essa proposta, cara. Eu faço questão de abrir a Bíblia. São raríssimas as exceções. Se você andar pelo meu canal aqui, você vai achar um vídeo ou outro em que eu conto um testemunho. Mas geralmente dentro desses testemunhos eu estou sempre citando a Bíblia para quê? Para respaldar. Para respaldar. Porque é a Bíblia, cara. A Bíblia é a verdade, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu falo. A Bíblia é a verdade. Tudo que eu pregar tem que estar baseado na Bíblia. Se não tiver, é maluquice da minha cabeça. E eu não estou criando um canal aqui, querido, só para crescer, ficar famoso e ganhar dinheiro. É claro que se Deus quiser me abençoar a partir desse canal, glória a Deus, amém. Mas se isso não acontecer, cara, eu estou preocupado com você ter aprendido o princípio bíblico que eu estou tentando te passar. Então eu espero de verdade que você tenha chegado nesse momento da Bíblia, que o Senhor desperte essa maturidade em você. Você saiu para procurar uma coisa, e no caminho talvez você tenha encontrado outra. E eu quero te tranquilizar, cara, porque aquilo que é seu é seu. A palavra está dizendo, Saul saiu empolvoroso, pensando, meu Deus, meu pai perdeu as jumentas. Perdeu um carro. Como eu disse, é comparado a um veículo. Meu pai perdeu carros de transporte. Da frota de carros da empresa dele. Meu Deus, o que a gente faz? Empolvoroso, preocupado. Caramba, perdi. E o Senhor o tempo todo estava no controle, ele sabia exatamente onde as jumentas estavam. Era como se ele tivesse implantado um chip de GPS na jumenta. Ele sabia onde estava o tempo todo. E aquele que sabe onde está, consegue trazer de volta quando é o tempo certo, entende? Nosso problema é achar que Deus vai perder o controle da situação. Nosso problema é achar, cara, eu perdi, Deus vai perder também. Eu não consigo fazer voltar, Deus também não consegue. Eu não consigo ter, Deus também não consegue. Ei, querido, não pensa assim de Deus, não. Não limita o poder de Deus, não. Ele sabe onde está. Foi Ele que talvez tenha feito ir. Para voltar no tempo certo. Glaucio, mas e se não voltar? Se não voltar, você encontrou algo maior. E Deus, cara, ele não é um pai que quer te privar de coisas boas na vida. Se ele não te permitiu viver algo específico que você estava procurando, ele tem algo melhor para você no futuro. Ele tem algo para você melhor no caminho. Sabe? Mas essa palavra especificamente, ela fala comigo a respeito disso. Sobre você não se preocupar com aquilo que você perdeu, ou que pelo menos você acha que perdeu, porque está no controle de Deus o tempo todo. O que Deus está dizendo para mim e para você é, cara, abre mão do controle. Para de tentar controlar o que você não consegue. Às vezes a gente tenta controlar pessoas, né? Você conhece uma pessoa que você se importa muito, seja um amigo, um marido, uma esposa, uma namorada, seja o que for. Uma pessoa que você se importa, um familiar, sua mãe, seu irmão, e você fica tentando
colocar ideias na cabeça daquela pessoa que você acha que aquela pessoa tem que mudar, que ela tem que ser de forma X, de forma Y, de fórmula Z, porque você é daquele jeito. E o Senhor está falando pra gente, ei, cara, essa pessoa não é como você. Ela pensa diferente de você, ela age diferente de você, ela tem um coração diferente do seu. Para de querer tentar controlar e moldar o coração das pessoas para que elas sejam aquilo que você espera que elas sejam. E o Senhor está dizendo, quem tem o controle sobre isso sou eu. Quando chegar o tempo certo, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou guiar pelo caminho que tem que ser guiado. Então despreocupa. E às vezes ao longo do caminho, Deus já te dá provas de que Ele está no controle dessas situações. Eu lembro de um momento específico em que eu estava muito angustiado com algo que eu perdi, que eu falei assim, cara, perdi o controle, não tem mais como, né? E Deus começou a ministrar algo específico no meu coração, me mostrando que não era impossível Ele fazer aquilo que eu achava que era impossível. Porque a situação cada vez se tornava mais impossível. E hoje o cenário em que eu vivo ainda é um cenário de impossibilidade nesse sentido. Assim, é algo que parece bem impossível. Só que eu creio que se o Senhor quiser fazer, Ele pode, cara. Hoje eu acredito nisso pelo caminho que o Senhor me levou. Então, assim, Ele me mostrou que eu não tinha controle sobre aquilo. Eu estava vulnerável e eu realmente me encontrei nesse lugar. Sabe, enxugando gelo. Tentando fazer uma coisa que não dava para eu fazer, tentando alcançar algo onde minha mão não alcançava. E eu fiquei ali tentando. Enquanto eu tentava, mais escorregava e para mais longe ia. Até que chegou num ponto que eu não tive mais o que fazer. Deus gritou, Deus deu aquele alerta, aquele saculejão na minha vida. Eu falei, cara, perdi. E aí quando eu comecei a criar essa crença limitante na minha cabeça, eu lembro que eu orava. E eu falava assim, Senhor, tira isso do meu coração porque eu sei que isso é impossível. Tira isso do meu coração porque eu sei que isso é impossível. E eu comecei a criar essa impossibilidade, como se fosse impossível para mim e também fosse para Deus. Então Deus, Ele criou um cenário, Ele mudou o coração daquela situação para que aquilo se tornasse favorável a mim novamente por um tempo. E eu achei até que seria definitivo. Eu falei assim, caramba, Deus está fazendo e dessa vez vai, né? Só que eu não entendia que ainda não era o tempo. Deus só estava me mostrando que não era impossível. Ele só permitiu para mostrar assim, tá vendo? Não é impossível. Se eu quiser fazer, eu posso fazer. Pode ser que eu não queira. Tem essa possibilidade. Tem a possibilidade que Deus pode e não quer. Tem a possibilidade que Ele pode e vai fazer. Mas assim, ele fez para que eu visse. É possível. Você tá vendo? Se eu quiser fazer, eu faço. Então fica tranquilo. Você tá preocupado com o quê? Ei, você tá preocupado com o quê do outro lado? Ah, Glaucio, eu perdi. Foi para longe, eu perdi aquele emprego, eu perdi aquele trabalho, eu perdi aquela pessoa, eu perdi aquele ministério. Tá cada vez mais distante, cada vez mais difícil. Eu tô num poço sem fundo. Não tem luz no fim do túnel, eu não consigo encontrar a saída, eu perdi o controle. Ei, se você perdeu o controle, você está exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja. Fora do controle. Esse é o exato lugar que Deus quer que você esteja. Fora do controle, porque é o lugar onde Ele vai controlar. E é isso que tem que acontecer, querido. É Ele que tem que controlar a nossa vida. Sabe? Então, prosseguindo aqui com o texto, para a gente não parar muito aqui nessa parte, mas essa parte é muito importante, tá? Então, quero que você guarde isso no seu coração. Aquilo que você perdeu já foi encontrado, porque para Deus nunca foi perdido. Ele sabe onde está. Ele só está aguardando até que você se encontre. Beleza? Quando você se encontrar, quando você estiver com o coração no lugar certo e preparado para ter de volta aquilo que você perdeu, aí Ele te devolve. Show de bola? Ou então, coloca algo melhor na sua vida. Enfim, não sei. Eu não sei o que você perdeu do outro lado, mas absorve essa mensagem aí e no tempo certo Deus vai te revelar o que Ele vai fazer. Show? Versículo 22. Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas, e disse ao cozinheiro, traga a porção de carne que eu entreguei a você e mandei reservar. Então aqui Deus fala sobre lugar de honra. E ele fala sobre uma porção que já estava reservada. Versículo 22 e 23. Se eu não me engano, o 24 vai elucidar isso aqui melhor e eu paro aqui para trazer a reflexão. Aí vai dizer assim, ó, 24. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel, aqui está o que foi reservado para você. Ah, querido, pega isso aqui. O cozinheiro pegou a coxa do animal com o que estava sobre ela e colocou tudo diante de Saul. E disse Samuel, aqui está o que foi reservado para você. Cara, o que é seu é seu. O que é seu já está preparado antes mesmo de você começar a procurar. Antes de Saul sair de casa, antes das jumentas se perderem, o Senhor já tinha preparado uma porção que era dele.
que era dele. Tem algo que é seu, cara. Tem algo que é seu, e o que é seu, o que é dado por Deus a você, ninguém toma. Apocalipse vai dizer que a porta que ele fecha, ninguém abre, mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Talvez as portas hoje estejam fechadas, as oportunidades diante de você estejam difíceis, cerradas. E você olha e só enxerga impossibilidades de um lado, impossibilidades do outro. E você diz assim, Senhor, as portas estão fechadas. E Deus está dizendo, foi eu que fechei. Por isso que você não consegue abrir. Mas fica tranquilo, porque na hora que eu abrir uma porta, ninguém vai fechar. Na hora que eu abrir, na hora que eu fizer, na hora que eu entregar, a sua porção é sua. É sua. Está reservada. Ninguém vai tomar. Ei, querido, confia no Senhor. Ele tem uma porção para você. Samuel diz, aqui está o que foi reservado para você. No tempo certo lhe vai ser entregue, querido. Ei. Coma, pois desde o momento em que eu disse, tenho convidados, essa parte foi separada para você para esta ocasião. Desde antes, essa parte já havia sido reservada para você para esse momento, para essa ocasião. Está falando de um tempo certo, de um momento exato em que se cumpre. Não é em qualquer momento, não é de qualquer forma. É no tempo exato, é em uma ocasião específica. E Saul comeu com Samuel. Depois que desceu do altar, 25 que eu estou aqui, tá? Verso 25. No monte para a cidade, Samuel conversou com Saul no terraço de sua casa. Ao romper do dia, quando se levantaram, Samuel chamou Saul no terraço e disse, levante-se e eu o acompanharei. E depois seguirá a viagem. Saul se levantou e saiu com Samuel. Aí aqui entra um ponto importante, eu finalizo. 27 e último versículo. Enquanto desciam para a saída da cidade, Samuel disse a Saul, diga ao servo que vá na frente. O servo foi e Samuel prosseguiu. Fique você aqui um instante, para que eu dê a você uma mensagem da parte de Deus. Eu finalizo aqui. O servo, ele foi peça-chave para quando Saul pensou em desistir e voltar para casa quando não estava encontrando os jumentos. O servo foi uma direção espiritual que Deus usou para levar Saul até o profeta, para levar Saul até Samuel. Só que chegou no momento, no final desse texto que a gente acabou de ler aqui, de 1 Samuel capítulo 9, em que Samuel vai dizer assim para Saul, manda seu servo na frente que eu quero falar com você. Eu tenho uma mensagem de Deus que é para você. E qual é a dinâmica que Deus está estabelecendo aqui, que Ele quer que nós entendamos, queridos? É que tem coisas que Deus está falando para nós que são apenas para nós. Sabe? Você que tem esse hábito de compartilhar os segredos de Deus com todo mundo, com esses amigos que você acha que são amigos e que na verdade não são amigos, são só colegas, são no máximo conhecidos, e você, é meu amigo, é minha amiga, Querido, a gente tem que saber classificar as pessoas. A gente tem que saber que tem pessoas que são íntimas, amigos mais chegados que irmãos, como diz a palavra. O próprio Jesus, que era o Deus encarnado na terra, tinha momentos que ele compartilhava com pessoas específicas. Ele tinha uma multidão que o seguia, mas ele tinha só 12 discípulos, que eram pessoas que ele ensinava coisas específicas. Ele tinha 3 pessoas que ele escolhia compartilhar coisas determinadas, momentos mais especiais, que era Pedro, Tiago e João. E ele tinha apenas um que era íntimo, que era João, que era o cara que reclinava a cabeça no peito dele. Então você entende que até o próprio Jesus, o Deus encarnado, fazia essa divisão, escalonava, colocava em prateleiras as suas amizades, colocava em prateleiras as pessoas a quem ele dava acesso às revelações que Deus fazia para ele, a coisas que Deus compartilhava com ele. A Bíblia vai dizer pra gente que Deus confia segredo aos seus amigos. Isso aqui fala de fidelidade, cara. Você é fiel a Deus? Porque assim, se eu tenho um amigo verdadeiro, e esse amigo me conta um segredo, tá? Eu não vou sair por aí contando para todo mundo. Se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? O que eu mesmo deveria pensar de mim, às vezes não penso, né? É que eu sou uma pessoa desleal. Eu tô agindo com deslealdade, porque alguém, um amigo íntimo, uma pessoa próxima, me confiou um segredo, e eu peguei aquele segredo, traí a confiança dessa pessoa e contei para todo mundo. Eu não tenho esse direito, isso é deslealdade. E por que a gente faz isso com Deus? Se a palavra está dizendo, o Senhor confia segredos aos seus amigos. Se Ele está te confiando segredos, significa que Ele está te chamando de amigo. Por que você está pegando os segredos que Deus te conta e liberando sobre a vida de todo mundo? Contando para todo mundo, à torta e à direita. Tem situações em que você vai testemunhar e contar para todos. Mas tem situações que você tem que reter, porque ainda não é o tempo.
As pessoas não estão preparadas para ouvir aquele tipo de mensagem vinda de você, principalmente se é algo que impacta a sua vida. Entende? Tem pessoas que não vão ter a mesma crença que você tem. E às vezes isso vai te influenciar negativamente em relação à palavra que você recebeu. Que você recebeu uma palavra, ela achou terra fértil, você vai lá e conta para a pessoa errada. Aí essa pessoa vai e começa a colocar dúvida na sua cabeça. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que o senhor quis dizer? Mas você interpretou direito? Você checou? Você fez isso? Você fez prova? Você não sei o quê? Você não sei o que lá? Na hora que você recebeu a palavra, você teve convicção, você teve certeza. O Espírito Santo testificou no seu coração. Aquilo queimou dentro de você. Você falou, cara, é isso. Aí você foi e saiu contando pro bairro inteiro. E aí cada um do bairro começou a te dar uma opinião diferente até que você começou a pensar, será? A incredulidade mora em conselhos errados. A palavra vai dizer que há sabedoria na multidão de conselhos. Só que quem escreve isso é um rei de Israel. Que está lá em Provérbios, se eu não me engano. É Salomão que escreve isso. Ele fala que há sabedoria na multidão de conselhos. Mas quem eram os conselheiros do rei? Eram homens escolhidos a dedo. Meu Deus, pega isso para sua vida, querido. Os conselheiros do cara que escreveu esse provérbio eram conselheiros escolhidos a dedo. Eram homens experientes e com experiência espiritual. Então, há sabedoria na multidão de conselhos. Não quer dizer que há sabedoria em todo conselho. Entende isso aqui? Você entende essa verdade que está sendo pregada para você nessa noite? Nessa manhã, nesse dia? Eu falo nessa noite porque é mania de pregador, né? Mas o que Samuel está dizendo para Saul aqui é: mande seu servo ir à frente, porque o que eu tenho para falar para você do Senhor é para você. É para você. Mesmo que o seu servo tenha sido usado num momento crucial que te fez chegar até aqui, o que eu tenho para te entregar agora é só você que tem que saber. Pegou isso aí para sua vida? Pegou? Que há momentos e momentos, há situações e situações. Então aquilo que Deus está te falando, guarda, cara. Sabe por quê? Porque é engraçado que às vezes Deus está falando uma coisa só com você. Só com você que Deus está falando. Aí você conta para as pessoas acham que você é maluco, que é ridículo, que é pífio. As pessoas, cara, esse cara tá ficando doido, virou abitolado, virou fanático. É apenas essa pessoa vai, o cara virou fanático. Deus mandou... Aí você tá passando um perrengue e Deus fala pra você assim, larga teu emprego. Aí tu fala, que isso? Aí tu larga, porque você tem convicção, você sentiu no teu espírito que é pra fazer. E você faz. Aí você vai lá e conta pra alguém. O cara, coisa de abitolado, coisa de maluco, coisa de doido. Só que, irmãos, só desacredita da sua confiança em Deus aquele que não confia nele. Guarda isso no seu coração. Só desacredita da sua confiança em Deus aquele que não confia nele. Então, cuidado para quem você tem compartilhado as suas experiências com Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado como me edificou, cara. Eu realmente estou profundamente tocado com ela. Deus me deu até algumas coisas aqui extras em relação ao que eu tinha anotado aqui no meu devocional que eu tinha feito. Deus falou muito comigo aqui, alguns pontos bem específicos agora, enquanto eu estava liberando isso aqui sobre a sua vida. E eu espero que seja específico para você, né? Eu acredito muito nisso. Então é isso. Se você quer retribuir essa palavra com algo, faça isso se inscrevendo nesse canal. Aqui embaixo, na tela, embaixo da tela, tá? O que aparece na tela aqui é só simbólico, mas embaixo da tela tem um botão chamado inscreva-se. Se inscreve lá, ativa também as notificações clicando naquele sininho do lado. Assim, toda vez que eu liberar uma palavra sobre a sua vida, né? Tiver um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado. Curte, comenta, compartilha. Eu te desafio, né, se você tiver chegado até aqui, a escrever aqui nos comentários. Eu cheguei até o final e fui muito abençoado. Escreve isso daí para eu saber que você chegou até o final, que você foi resiliente. Eu cheguei até o final e fui muito abençoado. E o Senhor certamente abençoará aí a sua resiliência, porque o Senhor abençoa aqueles, não aqueles que começam, mas aqueles que começam e terminam, né? Então eu espero que você receba essa bênção aí da constância, que é uma bênção que o Senhor tem para nós. Beleza? No mais é isso, cara. Um beijo grande no seu coração, que você encontre aquilo que você perdeu, entendendo que você perdeu, mas Deus nunca perdeu de vista. Então Ele está aguardando até que você se encontre. Foque nisso, foque no processo, foque em se encontrar, foque em se tornar aquilo que o Senhor quer que você se torne. E no tempo certo, como a palavra diz, Ele vai te entregar a porção que é sua no momento oportuno. Beijo grande no seu coração e não se esqueça do principal, Jesus é o centro. Até mais. Tchau, tchau, querido. Beijo grande.